Boa tarde, boa tarde, mulheres abençoadas. Vamos para mais um devocional do dia. Hoje aqui a gente vai meditar no capítulo 6 do livro de Esther. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo neste livro. E aqui, nesse capítulo, é onde acontece a reviravolta na vida de Mardoqueu. Gente, aqui já no primeiro versículo, eu vou ler aqui para vocês, olha. Eu vou ler do 1 ao 3. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Gente, aqui, quando a gente vê no primeiro versículo falar que naquela noite fugiu o sono do rei, isso foi Deus. Foi Deus que tirou o sono do rei. Foi Deus que o inquietou. Foi Deus que tocou no coração dele, que colocou no coração dele o desejo de que lessem para ele os livros das memórias das crônicas, que eram os livros, o livro onde era escrito tudo as benfeitorias que eram feitas no reino, né? Tudo que acontecia ali no reino durante o reinado de Assuero eram escritos ali. E através daquilo ali, ele descobriu quem havia feito a denúncia dos 2 eunucos que queriam acabar com a vida do rei. E com isso, ele descobriu que não fizeram nada a favor, a respeito daquele rapaz. Pelo contrário, toda a honra que deveria ter ido para ele foi para Amã, foi dada a Amã. E a ele mesmo, a Mardoqueu, não foi feito nada. Então, o que o rei mandou fazer? Quando o rei descobriu aquilo ali, que não tinham feito nada por ele, o rei, pela manhã, mandou ver quem que estava no pátio. Aqui, ó. Então, o rei, vou ler aqui pra vocês, porque esse capítulo é muito precioso, gente. A gente tem que focar muito aqui nesse capítulo, porque ele tem uma chave pra gente. Ele traz uma virada de chave, assim, pra gente. Eu vou ler todo o capítulo pra vocês poderem ficar, assim, bem igual eu. Eu vou ler aqui o versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amã estava vindo com o coração amargurado, com o coração cheio de ódio contra Mardoqueu. E Mardoqueu era exatamente a pessoa que o Senhor já tinha escolhido, não para morrer naquele dia, mas para ser exaltado, para ser engrandecido, para receber o reconhecimento da bondade que ele havia feito. Então, isso aqui a gente vê que não importa quem vem contra a gente com raiva, com ódio, quem vem com o decreto de morte contra a gente, se o Senhor já decidiu que Ele vai nos justificar, que Ele vai nos exaltar, que Ele vai nos dar honra, gente, ninguém impede. Ninguém impede o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém impede a gente de viver as promessas do Senhor para nós. A gente pode descansar o nosso coração, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós
se a gente permanece firme nele, se a gente permanece buscando, se a gente permanece em um relacionamento com o Senhor, em obediência, a gente vai viver, a gente vai desfrutar sim do que o Senhor tem preparado para nós. E naquele momento em que eles foram chamar Amã no pátio, Amã veio cheio de ódio e o rei perguntou para ele, né? O que deveria ser feito ao homem cujo rei queria honrar, cujo rei queria engrandecer. Olha aqui, olha a pergunta. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Gente, o coração de Amã era tomado de orgulho. Ele era um homem totalmente controlado pelos desejos da carne. Ele se deixava controlar por tudo aquilo que agradava aos olhos dele, pelo ego dele. E a gente não pode ser assim, a gente não pode deixar o nosso ego ser maior do que tudo, nem ser inflado e nem ser um ego diminuído demais, porque até isso é orgulho. Até isso, quando a gente se sente muito pequeno, muito inferior a todo mundo, até isso é orgulho, gente. Então, a gente tem que caminhar com Deus para ter um equilíbrio, para a gente ter um bom senso, para a gente estar ciente daquilo que o Senhor tem para nós, de como nós devemos agir, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós em todo tempo, mas para ele nos moldar, a gente tem que querer, a gente tem que aceitar o trabalhar de Deus. Não pense você que você vai falar assim: eu sou cristã, eu sirvo a Deus, mas você tem um coração totalmente endurecido, você tá cheio de amargura, você não quer deixar o Espírito Santo trabalhar. Não, minha irmã, não faz isso não. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus te moldar. Dói, não vou mentir pra vocês não, dói, tem hora que é lapada atrás de lapada, gente, mas vale muito a pena, gente, vale muito a pena deixar o Espírito Santo nos moldar. A gente não tá no controle de nada, e às vezes vocês vão falar assim: mas quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, quando eu tô uma pessoa de coração mais mole, de coração melhor, mais favorável, as pessoas vêm e me fazem de bobo. Gente, vamos ver aqui o que estava decretado contra Mardoqueu. Mardoqueu nem sabia o que Amã tinha tramado contra ele. Naquele dia, Amã queria a morte de Mardoqueu. E naquele dia era o dia que o Senhor tinha escolhido para engrandecer Mardoqueu, sabe, gente? Para lhe dar honra pelo feito que ele tinha feito, pela bondade dele. Deus tinha escolhido honrar Amã, não era só pelo que ele tinha feito. Perdão, gente, perdão. Deus tinha escolhido honrar Mardoqueu, não era somente pelo que ele tinha feito pelo rei. Não, gente. É por quem Mardoqueu é, pela postura dele, pelo relacionamento dele com Deus, pela integridade dele. Vocês entendem isso? E é isso que Deus busca em nós, integridade. Que a gente nós precisamos ser cristãos dentro da nossa casa, longe dos palcos, longe de plateia, longe dos holofotes. É ali, é na nossa mesa, é com o nosso marido, é com nossos filhos, é com a nossa família, com a nossa sogra, com o nosso cunhado, com mãe, com pai. É com quem tá com a gente ali
todo dia, porque ali sim é que a gente é de verdade, sabe? Ali são eles que sabem como é a gente no dia a dia, se a gente é amargo, se a gente é brigão, se a gente é uma mulher rixosa, uma mulher que tá sempre reclamando, sempre murmurando. Deus vê, gente. As pessoas lá fora podem não ver, mas o Senhor vê. Ele vê, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe tudo que tá aqui no nosso íntimo. Ele sabe de muito mais coisas sobre a gente do que a gente, porque tem dores, tem feridas que estão dentro da gente e a gente escondeu tão bem escondidinho, assim lá no fundo, colocou numa caixinha lá no fundo, assim, pra gente nunca mais lembrar daquilo, pra gente nunca mais querer sentir aquela dor. Mas o Senhor sabe que ela tá lá. Ele sabe que aquela ferida não foi curada ainda. E tudo isso aqui, gente, o que acontece com Mardoqueu, Deus também tá curando feridas nele. Vocês têm certeza disso em Mardoqueu, em Esther, todo esse tratamento que Esther passou, todo esse processo dela e de Mardoqueu, da dor, de se sentir abandonado, de se sentir esquecido, porque eu tenho certeza que em algum momento ele também se sentiu assim. O Senhor estava curando ali, o Senhor estava mostrando que nada passa despercebido para ele, que nada foge do controle das mãos de Deus. Nada, gente, absolutamente nada do que a gente vive, nenhuma injustiça que a gente passa, nenhuma injustiça que a gente faz com o outro passa despercebido para o Senhor. O tempo é dele, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Na hora certa, ele vai nos favorecer, ele vai derramar sobre nós graça e favor do céu, assim como foi na vida de Mardoqueu e de Esther. Aí, gente, aqui, ó, o que Amã respondeu pro rei. Olhem só como ele era um homem com o coração orgulhoso, cheio de vaidade. Traga pelo que disse Amã ao rei, homem de cuja honra o rei se agrada. Traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Gente, vocês viram? Vocês prestaram atenção em um detalhe aqui? Amã, ele não só tinha ódio de Mardoqueu, ele não só estava com o coração cheio de vaidade, achando que ele seria mais engrandecido ainda, como ele queria tudo aquilo que o rei tinha costume de usar. Ele queria a coroa real na cabeça dele. Gente, Amã, ele era um homem tomado também de inveja. Ele queria poder, ele queria o poder para ele. Se ele pudesse, gente, ele queria o poder do rei. Se ele pudesse, eu acho que ele gostaria de ser o próprio rei, de estar no lugar do rei. Vocês entendem isso? E ele já tinha muita coisa, Amã já tinha muitas riquezas, ele já tinha sido engrandecido pelo rei, mas ele queria mais, ele queria sempre mais. E é assim, gente, até hoje, que o mal age na vida das pessoas.
Até hoje, gente, parece que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, mais ela quer, mais ela quer. Por isso que a gente não pode se deixar ser dominado pelos nossos desejos carnais. A gente não pode se deixar ser dominado pela vaidade. E quando eu falo vaidade, gente, eu não tô falando de você fazer uma maquiagem, de você arrumar um cabelo. Não é sobre isso que eu tô falando, gente. A vaidade que eu tô falando aqui é de você querer ser melhor que os outros. É de você querer ser outra pessoa por causa do poder que ela tem, é de você querer se sentir melhor que todo mundo, é de querer ser grande, de, sabe, gente, aquele sentimento de grandeza que muitas vezes até a gente mesmo se pega tendo, porque todos nós somos humanos, somos falhos, e isso é da nossa natureza humana, só que cabe a gente buscar em Deus o domínio próprio, buscar o fruto do Espírito Santo e dominar ali a nossa carne. E, sabe, ele achava mesmo que seria ele, que era ele o homem que ia desfrutar daquilo tudo ali que ele estava falando pro rei. E, gente, nunca na cabeça dele ele imaginou que a pessoa a quem o rei fosse honrar era Mardoqueu. Amã tava lá cheio de ódio. E o que ele pensou, gente? Ele tava com o coração tão cheio de orgulho que acho que ele pensou: hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Mardoqueu vai morrer na forca que eu fiz pra ele. A rainha Esther tem o banquete lá preparado pra mim, pro rei. Ela só chamou a mim. E agora o rei vai me exaltar em toda a cidade. Gente, ele tava tomado de orgulho e de vaidade. E isso cega. Isso deixa a gente cego, muito cego, gente. A gente faz muita besteira quando a gente tá agindo pelos nossos desejos carnais, quando a gente tá agindo segundo o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia fala isso. E aí, gente, pra surpresa de Amã, o rei, no versículo 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Que derrota, gente. Isso aqui, para Amã, já era como a morte. Porque o tapete dele foi puxado de uma vez, gente. Pensa na rasteira. Ele tava ali já todo de peito inchado, né? Eu imagino, todo se achando, todo já, ai, vou vestir as vestes reais agora, vou montar no cavalo que o rei gosta, com a coroa na minha cabeça. E aí, o que acontece? Deus vai lá e quebra o orgulho dele. Porque tudo isso, gente, é o trabalhar de Deus. Tudo isso foi o agir de Deus, o mover de Deus. Tudo isso tem a mão do Senhor, porque nada foge do controle dele. Ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele mudou o cativeiro de Mardoqueu naquele momento. Ele tirou as vestes de vergonha, de humilhação, as vestes de pano de saco coberto de cinzas que Mardoqueu estava usando. Ele tirou a vergonha de Mardoqueu e já o vestiu com roupas reais, colocou a coroa na cabeça dele. Gente, vocês conseguem entender o peso disso aqui? Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo que o Senhor fez, que tá aqui na Bíblia, gente,
Ele continua fazendo, ele continuará fazendo, ele faz ainda mais, ainda mais. E aí, gente, como eu tava falando pra vocês, Deus, ele faz muito além do que aquilo que a gente imagina. Às vezes a nossa mente, ela é tão pequena que ela não consegue imaginar a grandeza de tudo aquilo que o Senhor tem. E aí aqui, vamos dar continuidade aqui, eu vou ler para vocês. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. A cabeça de Amã estava coberta de vergonha. Ele ficou com tanta vergonha que cobriu sua cabeça, porque ele era o homem que deu decreto para que todo o povo judeu fosse morto. Ele era o homem que tinha mandado fazer uma forca na casa, ao lado da casa dele, para enforcar Mardoqueu naquela manhã. E naquela mesma manhã, onde ele queria a morte de Mardoqueu, ele mesmo teve que sair pela cidade, puxando Mardoqueu em cima do cavalo do rei, com as vestes reais, com a coroa na cabeça, e declarando aquilo que ele imaginava que era para ele, declarando as palavras que ele queria que dissessem para ele, que saiu da própria boca dele. Gente, vocês conseguem entender que Deus usou o próprio homem que queria todo o mal contra Mardoqueu para sair pela cidade dando honra a ele? Vocês estão entendendo isso, gente? E Deus também pode fazer isso com a gente, assim como foi com Mardoqueu. Deus também pode fazer isso com a gente. Vocês já viram aquela frase? Eu vejo muita gente falando que é no meio daqueles que nos humilharam, daqueles que a gente foi envergonhado, que o Senhor vai nos exaltar. Tá lá no Salmo 23 também, né, gente? Que diz: o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então é isso que Deus faz. Mas para que Deus faça isso, a gente tem que permanecer nele. A gente tem que estar firme com ele. Mesmo que a gente esteja assim fraco, mesmo que dentro do nosso coração, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, a gente fale: Senhor, hoje tá tão difícil. Pai, eu tô quase desistindo. Mas me sustenta, Pai, me sustenta, porque a minha força vem do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha inabalável, o Senhor é o meu sustento de dia e de noite, o Senhor é o meu socorro bem presente. Então, a gente tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Que vocês podem ter certeza, gente, que nada fica perdido. Porque Deus, Ele é o dono da justiça. Ele é Deus de restauração. Ele não quer ver nada quebrado na nossa vida. Ele não quer nos ver em pedaços. Ele faz novas todas as coisas. E foi isso que ele fez na vida de Mardoqueu, sabe? O dia que era para ter a sentença de morte dele, bem antes do que os outros judeus, o Senhor escolheu aquele dia
para exaltar ele. O mal não prevaleceu contra a vida dele e o mal não prevalece contra a nossa vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. O mal não nos toca, gente. Ele pode dar setas na nossa mente e se a gente aceitar essa seta, aí sim ele vai tomando espaço na nossa mente, mas ele não nos toca, ele não pode nos tocar. Gente, tudo na nossa vida ou é a vontade perfeita de Deus ou é permissão do Senhor, mas nada foge do controle de Deus, nada foge, nada escapa das mãos dele. Tem lutas que a gente vai passar que é para a glória do Senhor, é para nos moldar, é para gerar em nós um caráter aprovado pelo Senhor, sabe? Não é pra gente ficar ali murmurando, reclamando, perguntando por quê. Gente, Jesus era perfeito, ele não tinha pecado e ele passou por tanta coisa. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa régua. Quando vocês estiverem diante de uma situação difícil, que a sua carne tá gritando, faz isso, eu vou fazer não sei o que, eu vou brigar, eu vou bater, eu vou quebrar, não sei o que. Você para, respira um segundo e fala: Senhor, o que Jesus faria no meu lugar? Me dá sabedoria, Espírito Santo, me ajuda, me conduz. Fecha minha boca, Espírito Santo, se for preciso, para não sair palavra torpe da minha boca, para eu não falar aquilo que eu não devo. Gente, quando vocês estiverem diante de uma situação extrema, prefiram ficar calados. Quando exigir uma decisão de vocês, não fala da boca para fora, no calor da situação, sabe? No calor da emoção, você fala: olha, eu não vou te falar nada agora, eu não tenho uma resposta para te dar nesse momento. Primeiro, eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus. Agora não dá, depois a gente conversa. Fala isso, gente. Não tenham vergonha, não. É muito melhor vocês se calarem naquele primeiro momento e evitar que uma catástrofe aconteça e que uma briga pior aconteça depois que vocês tiverem orado, que vocês tiverem jejuado, que vocês tiverem buscado ao Senhor. Aí sim, que você souber, você tiver a certeza do que você deve e não deve falar, que você não vai magoar ninguém, você não vai machucar ninguém. Porque, gente, não é porque os outros nos machucam com palavras que a gente tem que machucar com palavra também, não. A gente tem que ter o caráter de Cristo na gente. E a gente tem que mostrar para os outros isso. A gente tem que deixar Jesus transparecer na gente. E como que Jesus transparece na gente? Nas horas difíceis. Não é porque na hora boa todo mundo é bom, todo mundo é legal, mas nos momentos difíceis é que a gente vai mostrar quem somos nós, o que, se a gente tá deixando a nossa carne falar mais alto ou o nosso espírito, se a gente tá mesmo querendo ser mais parecida com Jesus ou não. E aí aqui, gente, depois que Mardoqueu foi pra porta do rei e Amã foi pra casa com nojo, com vergonha de tudo aquilo ali, ele chegou em casa e contou pra sua mulher e pros seus amigos tudo o que tinha acontecido, né? E aí a mulher dele falou pra ele que então, já que tinha acontecido aquilo ali com Mardoqueu, não adiantava ele bater de frente, porque ele não ia poder contra Mardoqueu, já que ele tinha sido exaltado, engrandecido pelo rei, que ele tinha recebido honra. Então, não adiantaria ele bater de frente, ele seria destruído se ele fosse contra Mardoqueu, né? E aí, assim que ela ainda estava falando, antes deles finalizarem aquele assunto ali, os eunucos do rei chegou apressados para buscar Amã, para levar pro banquete da rainha Esther. E ainda tinha o banquete.
Só que Amã, ele não sabia do parentesco de Esther com Mardoqueu, né, gente? Porque durante todo o tempo, Esther não havia revelado a sua parentela, ela não havia revelado de qual povo ela era. E essa é mais uma surpresa que Amã vai ter aí. No próximo capítulo, a gente vai ver o final de Amã. O quanto é triste o fim daqueles que se deixam ser levados, ser guiados pelo mal. Então, que hoje vocês possam meditar nesse capítulo 6 e que o Senhor venha falar ao coração de vocês fortemente, como Ele tem falado comigo. Porque, gente, tudo isso aqui que a gente tá conversando, tudo isso daqui que eu tenho falado pra vocês, eu tenho vivido. Eu tô falando aqui pra vocês, não é de coisa distante, não é de, eu tô falando só por falar. Não, gente, eu tenho passado situações desafiadoras e que é nessas horas que eu sei se eu tô deixando o Espírito Santo realmente me mudar ou não. É a hora que eu vou contra a vontade da minha carne. É a hora que eu vou contra o que a Graziela de antes faria, sabe? E dói, gente, não é fácil. Não é fácil. A vida com Deus, ela não é fácil. Porque a gente precisa entrar pela porta estreita. A gente precisa abrir mão do nosso eu, da nossa vontade da carne. A gente precisa abrir mão de muita coisa, são muitas renúncias, né? Muitas vezes a carne da gente tá ali gritando, ai, faz isso, faz isso, faz isso. E você para, tá, com toda calma, mas por dentro a sua carne tá assim, super agitada. Às vezes fica até difícil a gente ouvir a voz do Senhor, mas Ele tá ali falando. E no momento em que você se acalma, você deixa Deus ser Deus, você entrega de verdade na mão dele, gente, você vai ver que a resposta tá o tempo todo ali. O tempo todo ali, sabe? Então, o que eu venho falar pra vocês aqui, tudo isso que eu tenho falado, que eu tô aprendendo com relação a esse livro, ele tá sendo muito pontual pra minha vida, gente. Muito pontual mesmo. Nossa, eu fico até impressionada, tem dia, o quanto o Senhor tá trabalhando em mim através desse livro de Esther. E eu espero que Ele trabalhe em vocês também, que vocês possam desfrutar de uma leitura maravilhosa na companhia do Espírito Santo e que Ele venha com palavras pontuais para cada um de vocês e que vocês tenham o discernimento de entender a voz do Senhor falando com vocês. Desejo para vocês um ótimo final de tarde, uma ótima noite, uma noite muito abençoada e que o amanhã de vocês seja um dia de bênçãos, de milagres, de vitórias, um dia cheio da presença do Senhor. Amém?